Olá, muito boa noite a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé neste domingo, já hoje finalizando o mês de julho, dia 31. Eu tenho certeza que ainda há uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. E essa semana, já que se inicia e também já o mês de agosto, Deus tem bênçãos para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. No nome do Senhor Jesus. Nós finalizamos 2 cultos abençoados aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo. E também já convido a todos que no próximo domingo nós vamos estar às 9 horas da manhã e às 19h30 aqui na sede. E às 19h30 no Pinheirinho, na Cidade Norte. Também será o culto de Santa Ceia, onde nós vamos estar comendo e bebendo na presença do Senhor. Paulo, ele quando descreve a sua carta aos Coríntios, ele disse: eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Ou seja, ele recebe de Deus e ensina. E esse ensinamento, ele perdura. Quando Paulo está ensinando através de Cristo que nós devemos comer e beber do corpo e do sangue do Senhor, nos examinarmos a nós mesmos, a viver uma vida diferente. Então Paulo declara sobre esta passagem bíblica. E você que está aí, meu amigo, minha amiga, independente de credo, de religião, nós temos a convicção que Jesus é o Senhor. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 6 e versos 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Ou seja, e também nos ressuscitará, vida eterna, salvação. Só Jesus, ele pode nos salvar. Só Jesus pode nos resgatar do pecado, da ruína, da prática pecaminosa e nos levar aos pés do Senhor. É através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse poder não pode, de forma alguma, nós podemos deixar escapar. Nós precisamos receber. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Conselheiro, o Deus forte, Senhor do Senhor, Rei dos reis. Olha o que a palavra, quando Paulo descreve aqui aos Coríntios, no capítulo 6, ele está dizendo isso. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. Então, o poder de Deus é algo inquestionável. Nada pode parar ou escapar do poder de Deus. Então, nada. Por isso Pedro disse: se eu irei às águas, tu estás lá. Se eu irei ao céu, você está lá. Bom, aonde me esconderei do meu Senhor? Porque Ele é onisciente, onipresente, está em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor do Senhor, Rei dos reis. Tenha convicção, só Jesus pode mudar as nossas vidas. Eu gostaria que você acompanhasse a ministração aonde o culto que aconteceu no domingo que passou, porque Deus tem algo para a tua vida. Acompanhe comigo. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? É um texto que todos aqui devem conhecer, pelo menos a maioria. A gente vai refletir um pouco sobre isso. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus:
nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Esse mesmo texto aqui, essa mesma descrição deste episódio, também está no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Falando um pouco sobre o que a gente leu, literalmente aqui sobre a leitura que nós fizemos. A Bíblia mostra Jesus, eles tinham vindo de Jerusalém, no outro dia estavam saindo de Betânia, voltando para Jerusalém. A Bíblia mostra que Jesus teve fome e que ali perto ele avistou uma figueira, foi até essa figueira para pegar o seu fruto, para colher ali algum figo e comer. O objetivo era esse. Mas quando ele chegou nessa figueira, a Bíblia nos conta aqui que tinha apenas folhas. Jesus não encontrou frutos naquela figueira, senão folhas, apenas folhas, em abundância, mas somente folhas. E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira, dizendo o seguinte, que nunca mais alguém venha comer fruto de ti. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nos versículos sequentes, a Bíblia já mostra, aqui mostra também, mas um pouquinho mais à frente, que os discípulos ficaram admirados, porque aquela figueira pereceu, aquela figueira secou rapidamente. E Jesus, ele até fala com eles, dizendo o seguinte, lá em Mateus, dizendo o seguinte, olha, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte que levante-se daqui, lance-se no mar, e assim irá acontecer. Jesus fala na verdade a respeito de coisas impossíveis que podem acontecer por meio da fé. Mas esta com certeza não é a lição principal que nós podemos tirar aqui deste texto. A primeira coisa que nós temos que observar aqui é a seguinte situação. Jesus amaldiçoou, e aí algumas pessoas podem até pensar assim, poxa, como que Jesus foi radical? Ele amaldiçoou aquela figueira, ele amaldiçoou aquela árvore. Só que qual foi o motivo dele ter amaldiçoado? Porque aquela figueira estava sem fruto, ela não tinha frutos. Mas pastor, a Bíblia diz, e por isso que eu fiz questão de ler esse texto aqui no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que não era tempo de figos, ok? Realmente, se a Bíblia diz isso, é uma afirmação, não era tempo de figos. Porém tem um detalhe, a figueira, uma particularidade dela, é que antes de ela produzir todas aquelas folhas e ficar abundante em folhas, antes ela produz e dá o seu fruto. Quando Jesus ele olha para aquela figueira e vê aquela figueira cheia de folhas, naturalmente o que é que ele imagina? Que ali teria frutos. Se a figueira dá primeiro o seu fruto e depois dá as folhas, e ele olha e vê aquela árvore cheia de folhas, então ele disse o quê? Tem fruto nessa figueira. Não importa se não era tempo de figos, aquela árvore aparentava tê-los, a sua aparência prometia tê-los, e por isso que Jesus foi até lá. Só que quando ele chegou até aquela árvore, ele não achou fruto nenhum, senão apenas folhas. Ela era uma árvore apenas de aparência. Era uma árvore apenas de aparência. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, diversas vezes a palavra de Deus nos mostra comparações que é feito com relação ao povo de Israel, com relação ao povo judeu, ou povo de Deus, nós podemos chamar assim, com árvores. E por vezes, e você vai ver isso durante a mensagem de hoje, e por vezes comparando com a figueira. E aí quando nós olhamos para isso, nós sabemos que hoje nós somos considerados os gentios. Nós não somos de Israel, nós não nascemos em Israel, nós não somos judeus, mas a palavra de Deus não ficou presa apenas aos judeus ou ao povo de Israel. A palavra de Deus ela foi se espalhando de nação em nação, assim como ordenou o Senhor Jesus que fosse feito. E ela nos alcança hoje.
E nós vamos trazer essa comparação para a nossa vida, já que a Bíblia, por inúmeras vezes, compara árvores ao povo, para trazer um exemplo prático. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Aquela figueira aparentava ter frutos, porém não os tinha. Esse foi o motivo de Jesus ter amaldiçoado. Ela não tinha frutos. Ela aparentava ter e não tinha. Vamos trazer isso para mim e para você hoje. É a mesma coisa quando eu, quando você, quando nós aparentamos ser cristãos, temos uma roupagem de cristão. E quando eu falo de roupagem de cristão agora, eu não estou falando literalmente de roupas. Por mais que hoje em dia, conforme a pessoa se vista, você olha e pelo menos fala assim: essa é evangélica ou esse é evangélico. Mas não estou falando literalmente de roupa. Mas nós não podemos ter uma roupagem de cristão e não produzir frutos de cristãos. Aquela árvore tinha uma roupagem de que estava carregada de frutos, mas não os possuía. E aí é que mora um grande perigo. Aí é que mora um grande perigo. E eu quero fazer um comentário com vocês aqui agora. Todas as pessoas que tiveram um contato com a palavra de Deus, todas as pessoas que já foram alcançadas pela palavra de Deus, no mínimo dentro dela é gerado um temor com relação às coisas de Deus. Todas as pessoas. Talvez tenha alguém aqui hoje pela primeira vez. Pode ser que tenha alguém aqui pela primeira vez. E você nunca, primeira vez que eu digo, não é aqui na Luz do Mundo, primeira vez que você nunca ouviu a palavra de Deus na sua vida. Mas hoje você já está ouvindo, você já está sendo marcado. Mas a maioria aqui já tem um tempo que você foi tocado por essa palavra e foi alcançado por essa palavra. E isso daí gerou dentro de você um temor, por menor que seja. Depois que isso acontece, essa pessoa nunca mais vai conseguir sair daqui e lá para fora e viver uma vida totalmente desregrada em paz. O que você quer dizer com isso, pastor? Deixa eu exemplificar para você. Imagine que você está num determinado lugar fazendo alguma coisa. E aí você está ali, naquele lugar, fazendo aquela coisa, e você está bem tranquilão, você está sucio, você está bem de boa. Você está com uma paz onde você está fazendo aquilo. Aí chega alguém e fala para você o que você está fazendo. Falou, mas como assim? Isso que você está fazendo é errado, não pode fazer isso daí, muito menos aí onde você está. Aí você descobre que existe uma lei que proíbe você de naquele lugar agir daquela maneira. A partir deste momento que você descobriu através daquela lei que naquele lugar você não pode agir daquela maneira, você pode até voltar a fazer aquilo, mas nunca mais você vai ter a mesma paz que você tinha inicialmente. Você está entendendo? Porque inicialmente você não sabia de nada, não existia nenhum tipo de culpa, de acusação, não existia nenhum tipo de preocupação. Mas depois que você ficou sabendo da lei, todas as vezes que você for agir da mesma maneira, você vai se lembrar daquela lei e você não vai ter mais paz. Você pode até fazer errado, mas você não vai ter mais aquela paz. É assim quando nós somos tocados pela palavra de Deus. Quando nós somos tocados pela palavra de Deus, ela gera um temor dentro de nós com relação a Deus. Antes de nós sermos alcançados por ela, a gente pintava e bordava de qualquer jeito, porque na nossa cabeça tudo era certo, tudo era correto, tudo podia. Não havia nenhum tipo de culpa, não havia nenhum tipo de cobrança. Estava tudo bem, tudo certo. Mas de repente essa palavra chegou até nós. E nós descobrimos que existem leis da parte de Deus que nos mostram que certos comportamentos, eles são errados. E sabe onde é que mora o problema? É que muitas das vezes nós ficamos no meio, porque agora a gente foi tocado pela palavra de Deus, a gente sabe que tal coisa é errada, e ao mesmo tempo nós não conseguimos nos entregar totalmente para Deus, por causa de pressões que podem ser de familiares, podem ser
de amigos, de colegas, pessoas do trabalho, enfim, a minha própria carne trabalhando contra mim, a sociedade de um modo geral aí fora. Nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então nós sabemos o que nós temos que fazer, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos nos entregar. Nós nem conseguimos abandonar tudo e ir lá para fora. A gente não tem mais essa coragem, porque todas as vezes que a gente tentar fazer isso, vai haver uma cobrança dentro de nós, nós não vamos ter paz. Por isso a gente não larga tudo de vez e vai, mas ao mesmo tempo a gente não se entrega como deveria se entregar, para viver o propósito que nós deveríamos viver. Ontem o Roger fez um comentário aqui nos jovens, falando sobre propósito, e ele usou o exemplo do microfone, e ele disse o seguinte: eu não posso pegar o microfone para pregar um prego com ele. Por quê? Porque esse não é o propósito do microfone, ele não foi feito para isso. Vai dar certo, vai funcionar? Talvez, dependendo do prego, dependendo da tábua na qual você vai pregar, onde você vai pôr, talvez até dê certo. Mas é para um ou dois pregos, o que vai acontecer com esse microfone? Ele vai quebrar, ele vai dar defeito, porque ele não foi feito para bater em prego. Esse não é o propósito dele. O que foi feito para bater no prego ou martelo? O microfone, qual que é o propósito dele? É esse aqui agora, que eu estou usando, é para isso que ele serve. Da mesma maneira somos nós. Nós fomos feitos, somos criados com um propósito. E fora desse propósito nós não teremos paz. Fora desse propósito nós vamos dar problema. Fora desse propósito as coisas não vão funcionar como deveriam funcionar. Porque nós somos criados com um propósito. Nós já vamos entender que propósito é esse. E aí sabe o que acontece? No meio de tudo isso, a pessoa já tem no coração dela o temor de Deus. Ela não consegue nem ir para o mundo lá fora de vez. Ela não tem paz para isso. Mas ao mesmo tempo, por circunstâncias, ela não consegue se entregar de verdade. Ela fica no meio do caminho. Sabe o que ela se torna? Uma figueira cheia de folhas e sem frutos. É isso que nós nos tornamos. Alguém que tem uma aparência de ser de Deus, mas não produz os frutos concernentes, não produz os frutos que deveria produzir. E aí tem um perigo muito grande. Pastor, então, já que aquela figueira ela foi amaldiçoada e ela pereceu, ela secou, porque ela não produzia frutos, então ok, eu tenho que produzir frutos. E como é que eu vou produzir esses frutos? Eu vou ler uma frase aqui para você, que eu anotei. E depois dessa frase, 2 versículos para exemplificar ela. Os frutos são produzidos pelo arrependimento e não pela religiosidade. Os frutos são produzidos pelo arrependimento e não pela religiosidade. Religiosidade é a coisa mais fácil que tem para se viver. Falei de manhã para as pessoas: olha só, você saiu da sua casa agora à noite, sei lá, você almoçou, você estava em algum lugar, não sei se você estava passeando, você passou o dia inteiro em casa, mas você teve o trabalho de se arrumar e vir para cá. Talvez algumas pessoas moram pertinho, outras pessoas moram mais longe. Você veio aqui, mas só que se não houver arrependimento, se torna só religiosidade você vir aqui. Eu posso estar aqui em cima pregando a palavra de Deus, mas se eu não produzir frutos por meio do arrependimento, isso é só religiosidade. O Patrick está aqui no altar também dando os louvores, mas se nele não houver esses frutos produzidos por causa do arrependimento, essas músicas que ele canta são apenas religiosidade. Você entende isso? Ser religioso é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil que tem. Mas só que nós não podemos ser religiosos, porque os frutos eles não são produzidos pela religiosidade, eles são produzidos pelo arrependimento. Olha o que eu vou ler para vocês aqui. Não precisa você abrir a sua Bíblia agora. Lucas 13,
no versículo 5 ao 7 diz assim: eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha o que diz aqui: eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, se não houver arrependimento, todos igualmente perecereis. O que é que aconteceu com aquela figueira? Ela pereceu, porque não tinha frutos. Aí olha o que diz adiante: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? O que é que nós vemos aqui? Se não tiver arrependimento, irão perecer. Aí Jesus continua dizendo, exemplificando assim, que um homem tinha uma vinha, no meio desta vinha tinha uma figueira, que era cuidada, e todos os anos, por 3 anos, ele veio ver se havia frutos nesta figueira, e ele não encontrou em nenhum dos anos. O que é que ele disse para o viticultor, para a pessoa que cuidava? Corta ela. Por que é que ela vai ficar aqui inutilmente ocupando a terra? Sabe o que isso quer dizer? Jesus estava dizendo assim para mim e para você: aquele que não produz os frutos que deve produzir, o seu proceder e a sua vida é inútil sobre a terra. É isso que Jesus está falando. Aqueles que não vivem o seu propósito, que não cumprem o seu propósito, a sua existência sobre a terra é inútil. É isso que nós estamos lendo, é isso que diz a palavra de Deus, para mim e para você. Ele ia procurar o que naquela figueira? Folhas. Ele ia procurar frutos, e ele não achou o que? Frutos. Então ele disse: está de maneira inútil aqui, corta ela, porque ela não está vivendo o seu propósito. Quarta-feira à tarde, eu falei aqui sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, e essa parábola mostra o dono desta vinha, que às 6 da manhã saiu e arrumou alguns trabalhadores para a vinha, depois ele saiu às 9 da manhã, meio-dia, saiu novamente 3 da tarde e às 5 horas da tarde, um pouquinho antes de encerrar o expediente do dia. E sabe o que é interessante? 5 horas da tarde, ele fez uma pergunta aos homens que ele encontrou ali naquela praça, naquele lugar. Naquela época era costume, eu até falei ontem, falei hoje de manhã, para exemplificar, você já deve ter pelo menos ouvido falar, ou você conhece esse ponto de chapa. Todo mundo sabe sobre isso, assim tem o ponto de chapa. O que acontece no ponto de chapa? Os homens vão lá e sentam lá, não é assim? É lá o ponto de chapa, tem uma casinha, tem qualquer coisa, eles vão lá e sentam lá, e ficam lá esperando. Se vir alguém contratar eles, eles vão trabalhar. Se não vir, acaba o dia, eles vão embora. Outro dia eles vêm ali, ficam ali. E se ninguém vier contratar eles, eles passam os seus dias de maneira ociosa. E aí Jesus perguntou para aqueles homens, o dono da vinha perguntou para aqueles homens: por que é que vocês estão aqui até agora, 5 horas da tarde? Estão ociosos aqui? Eles disseram assim: ninguém nos contratou, por isso estamos aqui, assim, em outras palavras, inutilmente. E o dono da vinha fala assim: pois bem, eu vou contratar vocês, então vamos lá ter um propósito para o dia de vocês. Vamos comigo, vamos trabalhar na minha vinha, porque haverá recompensa. Eles passaram a deixar de estar ociosos para cumprir um propósito. E é isso que Deus espera de nós. E sabe o que é que vai acontecer? Quando eu e você, nós estivermos carregados de folhas, e eu posso dizer para você que todos nós aqui, pelo menos carregados de folhas nós estamos. Pelo menos carregado de folha nós estamos. No mínimo a aparência de cristão nós temos. No mínimo. Só que o que vai acontecer é que Jesus, quando olhar, fala assim: olha só que arvona bonita, eu vou lá ver o que tem nela. Quando ele olhar e ver cheio de folha, o que ele vai pensar? Se essa figueira está cheia de folha, aí no meio também tem os frutos. Tem os frutos.
E aí o que acontece? Jesus chega até aquela figueira, procura os frutos, chega até em mim, chega até em você, procura os frutos e não encontra, não acha, não tem nada. O que você acha que vai acontecer comigo e com você? O que você pensa que vai acontecer conosco? Jesus vai olhar e vai falar assim: eu já vim 1 ano, eu já vim 2 anos, eu já vim 3 anos, quem sabe, bem misericordioso, eu já vim 4 anos, eu já vim 5 anos, eu nunca encontro fruto. Essa figueira não está cumprindo o seu propósito. O proceder dela, a existência dela está sendo inútil sobre a face da terra. Olha o que eu vou ler para você aqui. Vamos falar sobre a religiosidade. Mateus capítulo 23, versículo 27 e versículo 28. Ai de vós, escribas e fariseus, preste atenção nisso aqui, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus, ele sempre criticava os fariseus e diz para eles assim: vocês são como sepulcros caiados, vocês são como aqueles jazigos bonitos, a coisa mais linda por fora, mas qualquer um deles que você abrir de dentro vai sair a mesma coisa. Por fora parece ser cheio de vida, bonito, reluzente, mas de dentro não sai vida nenhuma. Ali dentro só existe morte. E é assim que todos nós estávamos lá fora, mortos os nossos delitos e pecados. E quando Ele nos chamou, Ele não nos chamou para que a gente continue morto nos nossos delitos e pecados e apenas a gente tenha folhas, uma aparência diferente. Ele quer que a gente cumpra o propósito para o qual nós fomos chamados. O nosso propósito é dar frutos. Esse é o nosso propósito. Eu e você não podemos estar satisfeitos. Eu vou contar uma história aqui para você agora, logo para a gente encerrar. Eu lembrei aqui agora, alguns dias eu vi um vídeo, e uns dias depois, minha esposa também viu esse vídeo, e ela comentou comigo a respeito, e essa pessoa, essa atriz, essa artista falava assim: eu gosto muito de Jesus, e eu vou nas igrejas, e quando eu estou nas igrejas, todas as vezes que é falado para que aceite Jesus, eu vou lá e aceito Jesus, todas as vezes. Ela falou: eu aceito Jesus. E ela querendo dizer assim, porque é legal, porque é bonito. O meu problema não é com Jesus, Jesus é legal, o meu problema é o fã-clube dele. A primeira coisa, você percebe que ela não tem ideia nenhuma do que ela faz, quando ela diz assim: todas as vezes que é dito para aceitar Jesus, eu aceito. É como assim? Você aceita Jesus uma vez na sua vida, e depois você vai e você demonstra que você aceitou. Se toda oração que tiver para aceitar Jesus eu levanto e vou lá na frente, eu nem sei o que eu estou fazendo. Não há sentido nenhum nisso. Não é um brinquedo essa oração, não é um faz de conta, não é algo que só ocupa um espaço no culto, na reunião da igreja. E pior ainda, quando ela diz assim: o problema é o seu fã-clube. A quem ela se refere? A quem ela se refere como fã-clube? Se refere a nós, as pessoas. E quem disse que Jesus tem fã-clube? Quando nós nos tornamos cristãos, nós não passamos a fazer parte do fã-clube de Jesus e recebemos uma carteirinha do fã-clube de Jesus. Ser cristão é estilo de vida, é mudança, é transformação, é arrependimento para ir produzir frutos. Diga glória a Deus. Eu e você não fazemos parte de um fã-clube. Isso é coisa de gente que não sabe o que está fazendo aqui. A cada dia você vê um cantor se batizando, e o que é que muda depois disso eu não sei, porque a gente só vê ele se batizar, e depois de se batizar a gente não vê mais nada, só aparece a notícia: fulano se batizou. Podia ter depois: fulano abandonou a carreira que tinha, fulano deixou o que fazia. Não, a gente só vê fulano se batizou e depois se batizou.
Fulano agora é evangelista. Fulano agora está ganhando. Não, a gente não vê nada disso. O fulano só se batiza. Ele só se tornou uma árvore cheia de folhas. E você sabe qual que é o perigo disso? Pastor, mas agora... Eu falei hoje de manhã, mas então eu me lasquei. Eu me lasquei porque se a palavra de Deus já chegou até mim, agora então a lei já chegou até mim, me falou que tem um monte de coisa errada, não consigo nem pecar em paz mais. Quer dizer que se eu sair lá fora e quiser viver de qualquer jeito, nem vou ter mais paz. Não vai ter mais. E eu estou aqui também, não consigo me entregar para o meu propósito, ao qual eu tenho que me entregar. Não consigo produzir os frutos de arrependimento. E agora o que eu faço? Eu estou perdido. Não é um problema a palavra de Deus chegar até nós. Sabe por que não é um problema? Porque só tem um jeito de nós sermos salvos. É por meio de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos da palavra de Deus, que nos ensine sobre isso e que nos oriente na vontade de Deus, para que a gente possa viver essa vontade e sermos salvos, tendo uma vida de santidade diante de quem? Diante de Deus. Pastor, mas e aquela pessoa que nunca ouviu falar? Ela vai se perder, porque ela precisa aceitar Jesus, e se ela não aceitar, ela se perde. E eu, que ouvi falar, que já fui tocado pela palavra, mas não consigo, fico no meio do caminho, me tornei essa figueira cheia de folhas, mas não produzo os frutos. A Bíblia diz que para pessoas assim, o rigor será ainda maior, porque era melhor que nunca tivesse conhecido, do que conhecer e não obedecer, ou conhecer e não viver. Agora guarda uma coisa no seu coração: não é ruim a palavra de Deus chegar até mim, até você. Mas pastor, agora ouvindo sobre isso, eu senti uma cobrança. Pois bem, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela sempre irá nos confrontar. Imagine aqui, olha só, o Patrick está na frente na vitrine de uma loja. Ele está na frente daquela vitrine, e lá dentro daquela loja tem alguma coisa que ele queria muito comprar. E aí ele está lá olhando, e eu chego para ele e falo assim: e aí, tu já viu o que tem lá dentro? Aí ele diz assim: não vi, olha lá o que tu queria comprar. Nossa, é mesmo? E eu digo para ele assim: vai lá, compra, não, vamos lá, vamos comprar. A pessoa já se empolga, tem o que eu queria, e já entra e compra e sai feliz. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é mais ou menos assim. Está o Patrick na frente da vitrine da loja, e ele está olhando, e eu falo assim: tu viu o que tem lá? Aonde? Ah, vi, eu vou entrar comprar. Não, tu não pode comprar, tu está cheio de dívida, nem se atreva a comprar. Não o Patrick mesmo, né? Tu está cheio de dívida, você não pode entrar lá e comprar. Não, nada de, pode sair, vamos sair da frente. Você entendeu como que é a palavra de Deus? Ela não vai vir para nos alisar, gente. Você pode esquecer, a não ser que você queira fazer uma Bíblia para tu. Aí você vai ter uma Bíblia que fique puxando teu saco. A palavra de Deus não puxa meu saco e teu saco. A palavra de Deus vem e nos confronta. Ontem eu botei todos os jovens aqui sentados numa roda, um de frente para o outro. Eu falei para eles assim: vocês perceberam que vocês estão mais desconfortáveis do que habitualmente? Que quando senta assim como está aí agora, todo mundo, obviamente que sempre vai ter alguém olhando para você, mas a pessoa está te vendo de costas, e você não tem ela olhando assim no seu olho. Você entendeu como é que é? Você não tem, então é tranquilo. Agora, se eu pegar qualquer um de vocês aqui, colocar uma cadeirinha aqui e outra aqui, falar que sente de frente um para o outro, deixar vocês dois ter que ficar olhando para o outro, você começa a ficar constrangido, você começa a se sentir confrontado, você começa a ficar sem jeito. Você entende isso? A palavra de Deus, ela é assim, ela chega diante de nós, olha no nosso olho e nos confronta. Ela chega diante de nós, olha no nosso olho e nos tira da zona de conforto e fala pra gente assim: tu não pode entrar nessa loja a comprar, tu não tem dinheiro, tu não vai fazer mais uma dívida, tu não vai fazer mais uma prestação, pode sair daqui. É mais ou menos assim que ela vai fazer. Você entende? A palavra de Deus, ela precisa ser assim, para mim e para você. Não é que ela é assim para um ou para outro, para você é, para você não, é com todos nós, eu, você e qualquer pessoa que exista nesse mundo. Para a gente encerrar, olha o que diz aqui: diante de tudo isso que a gente viu,
que nós não podemos viver de religiosidade, porque se torna apenas uma aparência, mas que nós temos que produzir os frutos, que vêm por meio do arrependimento. E aí nós lemos 2 textos para exemplificar um pouco isso. Diante dessas elucidações, eu vou ler aqui para vocês Gálatas 1:10, que diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Uma pergunta. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Aí a resposta: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, olha só, não seria servo de Cristo. A aprovação de quem que eu e você buscamos? Se buscamos a aprovação de Deus, então nenhum tipo de reprovação pode ser impedimento para que a gente viva o propósito que Deus tem para nós. Se eu e você buscamos a aprovação de Deus, então nenhuma reprovação por parte de pai, mãe, parente, amigo, sociedade aí fora, deve ser ou pode ser impedimento para que a gente viva a vontade de Deus. Aí depende quem nós vamos querer ser. E nunca se esqueça, é muito perigoso nós sermos uma figueira cheia de folhas e não produzir frutos. Pode passar 1 ano, 2 ou 3, mas em algum momento essa figueira irá perecer. Fica de pé no nome de Jesus. Simplesmente porque ela não quis viver o seu propósito, que era dar frutos. Em cima disso aqui a gente vai orar. Nós não podemos, meus irmãos, ficarmos satisfeitos. Nós não podemos ficar satisfeitos com uma meia vida diante de Deus. Viva o propósito que Deus tem para você. O propósito que Deus tem para você é esse: que você produza frutos, que não são produzidos por meio de religiosidade, mas por meio de arrependimento. Feche os seus olhos um instante, apaga as luzes por gentileza. Aqui está a sua igreja. Quando eu falo aqui está a sua igreja, eu não estou falando só das pessoas que estão sentadas aqui olhando para mim. Estou falando delas, estou falando de mim, que hoje estou aqui pregando. Estou falando do Patrick, que hoje está aqui louvando, do Clênio, que está filmando. Estou falando dos obreiros, dos diáconos, enfim, de todos nós. De todos nós. Todos nós aqui estamos exatamente na mesma posição. Todos nós aqui, meu Pai, somos e seremos sempre na nossa vida, por inúmeras vezes na nossa vida, tirados do nosso conforto por causa da sua palavra, confrontados pela sua palavra. Mas este confronto que nos é feito, ele não é para que a gente venha perecer, muito pelo contrário, é para que a gente venha produzir frutos, é para que a gente venha crescer a cada dia mais. E nós queremos lhe dizer que nós não desejamos apenas sermos figueiras carregadas de folhas, porque quando a figueira está assim, a promessa dela é que ali também tem fruto. Nós queremos ser essa figueira carregada de folhas, mas que quando o Senhor Jesus vier até nós para procurar frutos, o Senhor os encontre. Aleluia, oh aleluia, porque aí sim, esta figueira, ela não estará ocupando a terra inutilmente, mas a existência dela aqui está cumprindo o seu propósito que começou aqui e continuará pela eternidade, em todos os tempos. Feche os seus olhos, vai adorando a Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida, no seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar dentro de você. Deixa o Espírito Santo de Deus tratar o seu coração como precisa ser tratado. Eu posso até mudar essa frase. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos tratar nessa noite da maneira que eu e você precisamos ser tratados. Feche os olhos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
agir só a ti. E então usa-me, Senhor. Pede pra Ele, igreja. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, como flecha que acerta. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado Da maneira que te agrade, da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Isso, igreja do Senhor, abre o seu coração. Quebranta o meu Adora Ele. Peça pra Ele, quebranta meu coração, Senhor. Aleluia. Transforma-me Conforme a tua palavra. e a tua palavra. E enche-me até Enche-me até que se ache só ti. ache só a ti. E então, Então peça pra Ele. usa-me, Senhor. Então usa-me como farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Hora e qualquer. Eis aqui. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Quebranta meu coração. transforma-me, Aquilo que for preciso. enche-me Cada vez mais de ti. e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Levanta as mãos, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me como um farol que brilha à noite, Como ponte. como ponte sobre as águas, Como abrigo. como abrigo no deserto. Solta a voz e diga como flecha que acerta o alvo. Da maneira que te agrade. Em qualquer hora. De qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Mantenha os teus olhos fechados. Sabe, meus irmãos, ontem à noite fiz essa oração. Às vezes nós precisamos ser sarados de alguma coisa. Nós precisamos ser curados de alguma coisa. Mas nós não queremos tocar na ferida para tratá-la, porque dói. Nessa noite,
Você vai tocar na sua ferida. Se há alguma coisa em você que você entende, você reconhece que precisa ser curado, que precisa ser sarado, e você sabe que só Deus pode fazer essa obra aí, você não vai passar por cima, você vai tocar nessa ferida, para que essa ferida possa ser então limpa, ela possa ser tratada, e você seja sarado, você seja restaurado. Se existe alguma coisa em você que precisa desse processo, você vai orar a Deus, nem que seja por 1 minuto. Enquanto o Patrick vai estar cantando, nem que seja por 1 minuto, você vai orar em cima disso. É só você e Deus, mais ninguém. Não importa isso a mais ninguém, só entre você e Deus. Porque quem vai te curar, quem vai te sarar é o Senhor, por meio do Espírito Santo que vai estar trabalhando dentro da sua vida. Se abre diante de Deus. Quem sabe é hoje à noite que Ele quer destravar você. Quem sabe é hoje à noite que Ele vai soltar todas as amarras, tudo aquilo que estava te prendendo, que não te deixava ir em frente. Quem sabe é hoje à noite que você vai se soltar e começar a voar com as asas do Espírito Santo em tudo aquilo que o Senhor tem para você. Feche os teus olhos. Ore, 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 ore. Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Pelo menos 1 minuto, Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. O que Ele diz sobre você é a verdade sobre você. Eu creio sim, Creia. eu creio sim, Existem as mentiras do mundo, no que diz sobre existem as mentiras de Satanás sobre você, mas o que Ele diz sobre você é a verdade. Tudo que importa é o que a sua voz me diz. Declare a minha identidade, Senhor. A minha identidade é o valor que só encontro em ti. Levante as mãos. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me senti. E que não estou só, Por quê? pois eu pertenço
pertence a Ele, levanta as mãos. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Só a igreja declara: eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia. Eu creio sim. Aleluia. Você vai ouvir muitas coisas durante a sua vida. Você vai ouvir de tudo durante a sua vida. Mas existe apenas uma verdade. Essa verdade, ela vem de Deus. E você sabe que nós precisamos dar ouvidos apenas à verdade. Então, para quem nós temos que dar ouvidos é a Ele, é ao Senhor, é a Jesus Cristo. Pois Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Cante mais uma vez essa parte. Eu creio sim. Canta mais uma vez, de coração aberto, declarando no que diz sobre mim. Senhor, ouça a nossa adoração, meu Pai, o que nós te falamos. Eu creio sim, eu creio sim na tua palavra, na tua verdade, no que diz sobre na tua vontade para nós. Abre sua mão assim, ó, faz assim. É para você receber. O que eu vou ler agora, deixa a mão aberta assim. Pelo menos sua mão direita. Vou ler para você aqui João, capítulo 15, versículo 16. Vou ficar assim também. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você resolveu vir. Você está aqui com um propósito. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora você fecha a sua mão e recebe isso na sua vida. Ele te chamou, Ele te designou para que você vá e dê fruto. Diga glória a Deus. E o seu fruto permaneça pela eternidade inteira. O que você começou aqui vai permanecer pela eternidade com Deus. Amém? Estamos já nos momentos finais da nossa programação. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua família, você que esteve conosco até esse momento. Deus com certeza tocou profundamente a sua alma. Nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por mais um mês que nós conseguimos finalizar. E pedimos a tua bênção, Pai, que possamos iniciar o mês de agosto. Um mês de vitória, um mês de bênção, um mês de milagre. Então, meu Senhor, visita cada coração agora. Vem, Espírito Santo de Deus, toca em cada vida. Que esta semana seja uma semana de vitória. O Senhor nos guardando, nos protegendo, nos livrando de toda a emboscada do inimigo. E que cada pessoa, Pai, aonde chega a minha voz agora, essa pessoa receba, meu Deus, receba a paz, receba a cura, libertação e transformação. E acima de tudo, amigo Espírito Santo, toca os corações e que todos nós possamos nos preparar, que no próximo domingo teremos o grande banquete espiritual que é a Santa Ceia. Eu abençoo a todos, declaro esse mês que está se iniciando um mês de vitória, um mês de agosto de bênção. Que o Senhor guarde a tua família, o teu lar, a tua casa, que o Senhor proteja. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus, porque a vitória é certa. Deus abençoe a todos. Até amanhã, 11h45, com mais um programa Palavra de Fé.
Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Lavacar Vanderlei. Lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na BR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei. Aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. A DTE Estofados está há mais de uma década trabalhando com a fabricação de estofados sob medida e reformas em geral. DTE Estofados, na Rua Sicília, número 142, no bairro Jardim Itália. Fone 469-8807-1153. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente.